Com você aqui na sua integração 1380, 7h41, destacando as principais informações do dia para você. Olha, ontem daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações do Diário Rural, ainda tem mais alguns instantes. Ontem, realizado o encontro do governo municipal da Prefeitura de Toledo com o Conselho Regional de Farmácia. A grande polêmica em relação à distribuição da ivermectina em farmácias públicas aqui de Toledo, né? Então, estava programada a distribuição para acontecer na farmácia lá do Jardim Copagro, do Posto de Saúde do Copagro, da Vila Pioneiro, do Mini Hospital e também do centro da cidade, próximo da delegacia. A nova administração, o novo governo, entende que era possível a utilização de alguns medicamentos para prevenir ou até mesmo para o tratamento da Covid-19. A Covid-19, a infecção causada pelo coronavírus, ela acaba realmente sendo cercada de muitas dúvidas ainda, né? Estamos aguardando a vacina. Estamos aguardando a vacina, os esforços concentrados em relação à vacina, mas também há medicamentos que o pessoal fala o seguinte: olha, nós estamos na guerra, acabou a munição, vou pegar o que tiver à mão, se tiver uma pedrinha aí, vou tacar no inimigo. E entende-se que, alguns entendem muito aí que a ivermectina possa ter uma ação profilática, uma ação de prevenção à Covid-19. E aí o governo municipal encontrou a primeira barreira, que foi a manifestação dos farmacêuticos do município de Toledo, que apresentaram farta documentação ao prefeito Beto Luniti, alertando que era inviável que eles, farmacêuticos, entregassem esse tipo de medicamento à livre demanda. Ou seja, quando o cidadão chegasse lá, batesse a porta da farmácia, no balcão da farmácia pública, e dissesse o seguinte: olha, eu quero a ivermectina. Não é bem assim. Por que não é bem assim? É o que a gente vai entender então melhor hoje, com a presença da presidente do Conselho Regional de Farmácia, a Miriam Ramos Fiorentin, que marca a presença conosco nesta manhã aqui na Integração. Miriam, seja muito bem-vinda. Vamos tentar esclarecer essa situação toda, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. Primeiramente, quero agradecer o convite, sabe, Paulo? Fico muito feliz em estar aqui falando para os ouvintes da Rádio Integração, que tem uma grande audiência, né, local aqui. Então, para a gente poder até esclarecer algumas dúvidas e desfazer alguns mal-entendidos, né? Então, eu acho que a gente tem que começar assim, até esclarecendo, quando dizem a Miriam é presidente do Conselho Regional de Farmácia. Para muitas pessoas, a farmácia, aqui o nome, ela representa o estabelecimento comercial, né? O estabelecimento de saúde, e não é. O Conselho Regional de Farmácia é exemplo de outros conselhos. Cito o CREA, o COREM, o CRM e a OAB. Eles fiscalizam o exercício profissional dos seus profissionais, né? Então, nós fiscalizamos as ações dos nossos profissionais farmacêuticos, né? E fomos alcançados, então, né, com o anúncio dessas novas medidas pelos farmacêuticos, que nos relatavam. Porque o que eles vão responder, os farmacêuticos, se tiverem algum problema? Vão responder ao Código de Ética Profissional. E no que é baseado esse Código de Ética Profissional? Nas diversas legislações, sejam elas profissionais, sejam elas sanitárias, sejam elas outras, que possam causar dano, prejuízo a alguém. Então, o nosso dever é com relação ao exercício profissional da profissão. Então, eles respondem ao Código de Ética Profissional. No anúncio dessa nova medida, né, estamos indo numa direção, vamos mudar essa direção. Os farmacêuticos receberam a notícia pela imprensa, certo? E também aguardaram até conversando com as suas chefias, com os novos representantes, alguns ainda sendo nomeados, né, com as portarias todas de nomeação, para tirar dúvidas em relação de como iria funcionar isso. Era essa a preocupação deles. Como é que vai funcionar, então, isso? A princípio, foi divulgado que seria sem prescrição médica. Era a primeira dúvida que existia dentro da equipe de farmacêuticos. Era alegado que não haveria prescrição médica. Né? A ivermectina já é de longa data, é sabido, ela é tarjada, eles têm os medicamentos, eles têm uma classificação por tarjas. Os medicamentos, Os medicamentos. Que às vezes o consumidor, quando vai buscar, não sabe dessa diferenciação que existe, né? Exatamente. Então, essa tarja não está ali por acaso, né? Isso, ela tem um significado e é importante. Sob prescrição médica. Por que sob prescrição médica? Porque
ele apresenta, como qualquer medicamento, né, como qualquer outro produto, não é uma mercadoria qualquer, alguns riscos, né? E aí e também depende de como você toma esse medicamento, né? Das interações com outros medicamentos, da interação com alimentos, que daí vai diminuir a absorção ou não ter, e aí ele não vai ter efeito, não por um problema do medicamento, mas por um problema de administração, né? Então, eram várias dúvidas, e normalmente isso é feito, e os farmacêuticos até prescrevem, enfermeiros até prescrevem, desde que você tenha protocolos onde você dispõe o regramento de tudo isso. E, na verdade, eles precisariam, então, de um protocolo de medicamentos, correto? Para saber como é que funcionaria isso tudo. E eles se manifestaram desde o dia 4, né? A partir do momento, eles se manifestaram. Preocupados em relação à profissão, exatamente. ao exercício da profissão. Não, em especial, eu acho que é a população, também. Inicialmente, tá, né? Então, mas também preocupados com a profissão deles, a né? legalidade a legalidade daquele ato e o que implicaria aquilo. Então, essa era a preocupação. E eu penso que um descompasso ou alguma coisa nesse sentido, e foi muito rápido, né? Numa semana, eles, então, não receberam esses protocolos, e aí ficava difícil eles assumirem uma responsabilidade, correndo o risco, inclusive, de responder por exercício ilegal da medicina. Compreende? Então, qualquer um, não só médico ou qualquer outros, ou qualquer um da população, poderia questionar esse ato. Então, essa foi a preocupação levada. Então, quando se pediu para que eles entregassem documentos, né, porque já haviam entregado para as chefias que tivessem um protocolo, aí não havia mais tempo, né, porque os documentos foram pedidos mas a manifestação interna, né, já havia isso, já havia essas conversas, né. Eu mesmo conversei com algumas pessoas. Então, não é verdade que eles entregaram só depois das 18 horas, que eles protocolaram. Eles manifestaram essa preocupação desde um primeiro momento. Assim, só para enfatizar, Paulo, em novembro, e até por eu morar em Toledo, eu visitei todos os candidatos a prefeitos, colocando à disposição o CRF Paraná naquilo que precisarem e nós pudéssemos ajudar no que diz respeito à assistência farmacêutica. Né? Tem os registros fotográficos, alguns candidatos até publicaram nas suas redes, mas eu fiz questão em levar a todos os candidatos a prefeito. Então, os farmacêuticos do município, eles estão empenhados em prestar o melhor serviço para a população. Né? E está havendo um julgamento deles que não, né, sem ouvir a outra parte, correto? E aí depois julguem como achar melhor, né? Como melhor convier para cada um. Mas eles se manifestaram a preocupação, eles são em número reduzido, são 6 farmacêuticos. Vamos pensar que para todos os médicos, para todos os dentistas, para todos os enfermeiros que prescrevem, nós temos 6 farmacêuticos no município, né? Então, e fico até contente da gestão atual dizer que está empenhada e que vai buscar um avanço nesse sentido. Esses farmacêuticos de Toledo, eles fizeram um curso de capacitação, né? E claro que nós apoiando o Conselho Regional de Farmácia do Paraná e Conselho Federal de Farmácia do Paraná, que foi ofertado para todos os municípios do país, né? Para os mais de 5.000 municípios. Toledo foi a primeira cidade a ser contemplada com um curso desse gratuito. E na Copa, nós estávamos na Unipar, estudando e trabalhando. Além disso, esses farmacêuticos de Toledo tiveram uma avaliação excelente, entre os melhores do Estado, né? Naquilo que se dispuseram a fazer. E era justamente a questão da clínica, a questão do serviço que pudesse ser melhorado no SUS. Então, são pessoas íntegras que estão interessadas em ajudar nesse momento. Até porque no momento de pandemia, um momento de incertezas, né, de receios, a informação é muito importante, né? Porque muitas coisas são ditas, e às vezes são ditas, em outros meios de comunicação, onde não tem, né, um jornalista responsável, onde não tem um editor, enfim, né? Então, muitas coisas são ditas e
as pessoas, às vezes, elas não têm esse discernimento para a compreensão daquilo que está sendo dito. Não se confere a fonte, não se confere a informação. Exatamente. Por isso que a gente sempre reitera e reforça, né, a importância dos meios de comunicação, né, instituídos para levar essa informação com confiabilidade. Então, essa era a preocupação deles. À medida que eles não são ouvidos e escutados, eles me buscam no sentido, buscam o Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Mas o que poderá acontecer conosco, né? E aí vem as preocupações que eles nos relatavam. Por exemplo, como existe a obrigatoriedade da prescrição e a uma tarja, é uma legislação sanitária federal, né? Então, nós estamos falando de uma lei federal 5991 de 73. É uma lei federal sanitária que fala da prescrição de tarjado, necessidade de prescrição, certo? Nós estamos falando também da Lei 13.331 de 2001, lei estadual, Código Sanitário do Estado do Paraná. Também estabelece alguns critérios para prescrição e por que tem que respeitar a prescrição de outros profissionais. E aí, se a gente buscar mais lá atrás, né, a Lei 8080 de 90, a Lei Orgânica do SUS, está estabelecido que para qualquer dispensação, fornecimento de medicamento, né, desses produtos do Sistema Único de Saúde, ela é feita através de uma prescrição. Até porque, tecnicamente, você vai dar baixa no sistema somente se você tiver aquela prescrição, independente do produto, com tarja ou sem tarja. A exemplo das vitaminas. Não se retira vitaminas ou não é dispensado vitaminas se não der baixa. Por quê? Porque você presta contas desse dinheiro público para o Tribunal de Contas do Estado. Então, uma coisa interligada com a outra. Exatamente. Né? Então, você não pode analisar isoladamente um fato, né? São outras variantes. Nesse caso, ainda tem essa questão funcional na prefeitura, né? Olha, eu preciso da baixa no sistema, onde é que vai o nome do paciente, onde é que vai o endereço, o profissional que prescreveu. Quem disse que ele precisa daquele medicamento? Exatamente, para prestar contas do dinheiro público para o Tribunal de Contas do Estado. Então, era outra preocupação dos farmacêuticos. Aí é que está a diferença, então, entre o público e o privado. O público e o particular. Porque no particular, foi aquilo que foi o comentário dos nossos ouvintes no dia de ontem, quando eu comentava sobre o assunto, falava o seguinte, é importante mas e daí? Peraí, mas no público eu preciso, então o pessoal está enroscando lá para eu ter o acesso ao medicamento gratuito. Sim. Mas no privado, no particular, eu posso chegar e comprar a quantidade que eu quiser? Não, na verdade, a legislação ela é única, né? Tanto para a farmácia pública quanto para a privada. A prescrição, ela se faz necessária. Ela não tem a retenção da receita, né? Por exemplo, alguns tarjados de preto vai precisar, além da receita, a notificação de receita que fica guardadinha na farmácia para auditorias e fiscalização da vigilância sanitária, por exemplo. Então, a lei é única. A lei vale tanto para o serviço público quanto para o serviço privado. Poderá ser que alguém adquiriu esse produto sem prescrição? Poderá ser. Falta o quê? Uma fiscalização. E essa fiscalização é da vigilância sanitária. Tá certo? Porque quem faz a fiscalização dos medicamentos tarjados, se pode ou que não pode, quem regula essa parte é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tanto no público quanto no particular. Exatamente. E ela tem as suas representatividades nas 3 esferas, estadual e municipal. E aqui nós temos a nossa vigilância sanitária, né? Municipal. Que se fosse, não precisaria, foi o que eu disse para a administração. O Conselho de Farmácia é o menor dos problemas da administração. Porque ele poderia, né, tem farmacêuticos, inclusive, quero ressaltar, inclusive, bons farmacêuticos na nossa vigilância sanitária também, né? Então, conheço esses profissionais e que a vigilância sanitária também poderia ser consultada. Não necessariamente o conselho, né? O conselho só, né, em última instância, quando não houve, né, essa possibilidade, e se assim fosse imposta essa obrigatoriedade aos farmacêuticos, é que nós teríamos que ter uma outra ação para não imputar as responsabilidades no profissional.
Então, além disso, né, a lei orgânica do SUS estabelece a prescrição e é de longa data que tem decretos regulamentando essa dispensação, né, de medicamentos, esse fornecimento de medicamentos por parte dos órgãos públicos. Então, a lei é a mesma. Não é mesmo? É a mesma coisa do cinto de segurança. A lei é a mesma. Alguns vão adotar, outros não, né? Infelizmente, isso acontece. E existe, por parte da população, uma pressão muito grande, né? Existe também, aí, com relação às questões técnicas, muita discussão. Além da discussão técnica, nós observamos hoje, a nível nacional, o viés político, que também não é bom. Por isso que, quanto mais informação a gente tiver, para diferenciar até onde vai o técnico e até onde vai o político, é melhor. Além disso, além dessas legislações que eu já comentei contigo, ainda tem ainda antes, né, da Lei Orgânica do SUS, nós tivemos no mesmo ano ali o Código de Defesa do Consumidor, né? Em 8.078, na gestão do Albino Corazza, foram os primeiros grupos para trabalhar o Código de Defesa do Consumidor. Eu estava naquela equipe, né? Então, fiz parte ali também, porque também fui funcionária de carreira, né, do município e também cargo em comissão. Depois passei muito tempo trabalhar em Cascavel, aqui na região também, né, no município vizinho. Então, se a gente for analisar o Código de Defesa do Consumidor, ele traz os direitos básicos do consumidor, né? Os direitos básicos com relação a uma informação clara, precisa, não só dos produtos que o consumidor vai utilizar ou comprar, né, ou serem fornecidos, ainda que gratuitamente, ele vai regrar sobre o serviço, como terá que ser prestado aquele serviço. Quando a gente fala em medicamentos, em saúde, nós falamos de duas coisas, tanto produto como serviço. Porque a prefeitura está disponibilizando um produto, fornecendo um produto, né, o medicamento, e está fornecendo também um serviço, que é a assistência farmacêutica. Muito se fala em assistência farmacêutica, a entrega da caixinha. A assistência farmacêutica pressupõe a presença física e pressupõe o atendimento a esse paciente. Então, de nada adianta eu entregar um óvulo vaginal se a pessoa não sabe como utilizar. De nada adianta eu investir no produto, os dispositivos inalatórios, quem utiliza aquelas bombinhas, se eu não explicar para o paciente como vai usar. De nada adianta eu disponibilizar anticoncepcionais ou antimicrobianos, né? E utilizar eles em conjunto, que poderá haver problemas de interação de medicamentos. Então, esse é o papel do farmacêutico. Quando ele é tarjado o medicamento, está se dizendo, olha, existe um risco. E para que esse risco seja avaliado, eu vou precisar, além do prescritor, que avalie a condição clínica desse paciente, eu vou precisar do farmacêutico que avalie a prescrição. Então, muitos dizem, o que o farmacêutico sabe mais que o médico? O médico tem a atribuição dele clínica de médico, de prescrição, né, de diagnóstico, que é do médico, e nós nem queremos para isso. Nós já temos tanta responsabilidade, não é? Com as nossas atividades, que essa é parte do médico. Nós fazemos a assistência farmacêutica e numa equipe multiprofissional. Porque a saúde ela é resultante de várias condições e de várias ações de vários profissionais. Então, quando a gente pensa em todas essas legislações, e aí os farmacêuticos dizem, não vai haver prescrição, ok, os médicos não irão prescrever, né? Aí não vão, e não me cabe dizer por quê, porque, né, isso é uma coisa da administração, ou se vão prescrever, né, como é que vai ser. Há possibilidade, Paulo, mas existem protocolos de medicamentos onde outros podem fazer. Existem. Né? E era isso que eu ia perguntando a eles. Eles falaram, não tem isso, não tem isso. Por exemplo, então vamos pensar, queremos mudar um pouco, queremos avançar nisso,
Essa é a nossa proposta. Ok, beleza, tá ok. Avançar na questão do fornecimento da ivermectina. Isso, que não era uma prática adotada, agora vamos adotar, né? Mas como? Aí a gente tem já instituído, e na primeira administração do prefeito, né, uma portaria instituindo a Comissão de Farmácia e Terapêutica. Né? Eu questionei, o que disse a CFT? Não sabemos. E aí a outra coisa que a gente viu também na imprensa depois, a nomeação, constituição do COI. Né? A gente até busquei na portaria do município alguma coisa, porque uma coisa, às vezes, o que sai veiculado, outra coisa que sai publicado. Né? Se manteve, porque os comitês, os COIs, eles foram instituídos numa crise, né, de emergência, então esses centros operacionais, eles acabam, e aí fazem parte, né, vários componentes, inclusive da Câmara Municipal. Porque quanto mais informações de todo mundo, as decisões tomadas, isso já acaba repercutindo. Então, assim, o COI estava passando, né? Se a gente for pensar que nós temos um plano de contingência, né? Mudou, foi revisado, vai continuar o mesmo. Porque o papel do COI e dessas comissões, qualquer medicamento que você vai incluir ou forma de tratamento passa pela Comissão de Farmácia e Terapêutica. A CFF. Municipal. Municipal. Que o município que pode ser composta de 8 a 18 membros, dos mais diversos. Aí ela e sociedade civil também ou não? Somente eu tenho o número dela, mas assim, alguns são obrigatórios. Por exemplo, se não me engano, são 2 médicos, 2 farmacêuticos, tem a equipe técnica, acredito sim que deva ter, né? Mas também tem o COI. Então, assim, você tem um plano de contingência para isso, ok? É isso que está valendo. Então, vamos revisar, vamos dar uma olhada, vamos conversar com... Me parece que isso, pelo menos, a fala dos farmacêuticos, né, para a gente, não aconteceu. Então, não receberam esses protocolos, como é que iria se dar? Né? Então, porque, assim... Em síntese, o município, ele digamos assim, pulou algumas etapas e não estabeleceu o protocolo. Ele quis já, digamos assim, no afã de resolver o problema, de atender um apelo da sociedade. A necessidade de acertar, de fazer a coisa... Quem vem, né, assumindo cargos, vem com muita vontade. Descompasso entre a equipe de farmacêuticos do município e talvez ali as suas chefias ou as pessoas que estavam à frente. Então, se por um lado, né, se cobrou deles documentos, também por parte deles até agora não foi apresentado. Como é que eles vão fazer essa dispensação se é privativo do médico? Poderiam ter problema com o CRM. Né? Até porque se tem prescrição, eles não sabiam como é que iriam fazer isso. Então, o município, as etapas que o município precisaria vencer agora para fornecer a ivermectina é estabelecimento principalmente desse protocolo, de como entregar. Então, aí tem aí os caminhos, Paulo, para isso acontecer vai depender da administração, né? Qual o caminho? Eu penso que pela prescrição, então nós vamos fazer a prescrição. Então, quais os médicos, onde que vão prescrever, de que forma? Tem os termos de consentimento para alguns produtos. Então, esses protocolos, esses documentos têm que estar muito alinhado, muito afinado, porque percebe, quando se trata do dinheiro público, não que do privado não tenha que ter essa preocupação, mas interfere até na questão da informatização, do sistema, de como vai dar baixa, de quem, né? Então, são várias coisas, várias peças que precisam estar assim, se conversando, essa engrenagem muito bem afiada para poder dar continuidade. Miriam, uma dúvida, não é suficiente hoje o município ter o desejo de entregar a ivermectina, o farmacêutico fazer essa entrega e ele mesmo dar, como é que fala assim, fazer a receita? Hoje não. O farmacêutico não pode prescrever. Não pode prescrever. Não pode.
E ele não pode pegar, e o termo de consentimento não substitui já... Não, a prescrição, não. Tem que ter prescrição. É uma regra, uma lei federal. Então, o paciente, a pessoa que desejar tomar a ivermectina e buscar no sistema público de saúde, ela teria que passar pelo médico, no posto de saúde. Isso. Primeiro caminho ali. Exatamente. Aí nós teríamos um caos. Quer dizer... Poderia ter um caos aí, né? Não dá para afirmar com toda certeza. Aí porque na verdade, assim, Paulo... As pessoas já procuram com dificuldade o atendimento. Conselho Regional de Farmácia do Paraná, não entrou no mérito, né, do funcionamento, de como nós entramos na questão legal, na questão prática, né? Então, depois, são todas essas coisas que deverão ser avaliadas. Todas essas questões, né? Por isso a importância de ter um grupo técnico junto com a sociedade civil para que também ela possa participar. Conselho Municipal de Saúde é muito importante. Eu diria que é fundamental. Os outros conselhos, né? Porque os conselhos estão aí para ser representante de todos os profissionais, em que pese os mais de 18 mil farmacêuticos, né? Fui eleita por essa categoria, nem todos, de repente, votaram em mim e queriam essa melhor política para o Conselho de Farmácia, né? Então, e vou dizer assim, que eu me sinto muito orgulhosa assim, de representar a minha cidade, Toledo, que tem mais ou menos 500 farmacêuticos, e seria muito mais fácil um candidato de Curitiba, concorda comigo, né? Que a região de Curitiba tem mais de 6 mil farmacêuticos, ter alguém lá representando. Então, Miriam, vamos fazer o seguinte, eu preciso ir para o intervalo comercial, mas também tem muitos comentários das pessoas, né? Perguntas e até mesmo dúvidas, que eu acho que a gente falou um pouco, mas talvez precisa dar um toquezinho a mais para esclarecer algumas situações. Claro, vamos fazer isso? Vamos fazer agora então o intervalo, agora às 8h08, e a gente volta já com você aqui na programação da Sua Integração, conversando com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Miriam Ramos Fiorentin, esclarecendo as questões ligadas então a essa polêmica do município querendo distribuir a ivermectina, mas agora encontra o impasse nessa distribuição por conta exatamente da necessidade da prescrição, que é apresentado como ponto-chave aí também nessa distribuição da ivermectina em farmácias públicas aqui em Toledo. 8 da manhã com mais 15 minutos em Toledo, 8h15, o nosso Manhã Notícia com você aqui na Integração 1380. Nós estamos conversando com a Miriam Ramos Fiorentin, presidente do Conselho Regional de Farmácia, destacando, portanto, o posicionamento exatamente do CRF diante da manifestação dos farmacêuticos aqui de Toledo com as novas diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde para a dispensação, para a entrega, o fornecimento da ivermectina nos postos, em 3 locais, em 3 farmácias públicas aqui de Toledo. A Miriam já esclareceu que a defesa do CRF é em relação aos profissionais e não à empresa da indústria farmacêutica ou das farmácias também particulares, que muita gente tem dito, né? Poxa vida, a Miriam está defendendo a farmácia privada, né? Porque lá pode e no outro não pode. Né? Isso é importante a gente enfatizar, né, Paulo? A lei, ela é única. É tanto para a farmácia pública quanto para a farmácia privada. E está na caixinha, né? Pena que a gente não tem uma caixinha aqui, mas está lá, sob prescrição médica. Então, vale tanto para um quanto o outro. A diferença é que quando você vai a única diferença é que quando você vai à prefeitura, você recebe ela com dinheiro público. Quando você vai lá, você vai e compra, né? Mas a lei vale para todas. De repente, você fala, olha, comprei 100. Poderá ter acontecido? Poderá ter acontecido. Né? E se chegasse essa denúncia para o conselho, aí o conselho teria que apurar, né? Verificar se de fato houve. Só para exemplificar, talvez a gente falando dos antibióticos pudesse dar um exemplo claro. Os antibióticos também exigem prescrição médica, mas até pouco tempo atrás, vocês se recordam que ela não tinha a retenção, um controle maior dos antibióticos. Isso. Por quê? Foram problemas que apareceram não no começo, né, da utilização dos antibióticos, mas o que está se vendo hoje? Bactérias super resistentes. Bactérias que você usa antibióticos de última geração e não tem condições, né, de salvar aquele paciente. Então, ao longo do tempo, observou-se que esse medicamento
ele trouxe, né, outros problemas que são, por isso que a gente sempre, em 5 de maio, divulga tanto o uso racional do medicamento, porque ele tem que ser muito racionalizado. Porque até as pessoas brincam, bom, se eu ler a bula do medicamento, eu não tomo, porque tem tantas outras implicações que poderão, né, ser vistas. E aí, os antibióticos passaram a ser controlados. Mas não que ele não carecesse de uma... mas eu já tomo, né? Muitos dizem, eu já tomo amoxicilina, né? Eu já tomo outro produto, para mim não deu nada. Não deu nada como? Por exemplo, uma diarreia que talvez você tenha pode ser do medicamento, né? Uma urticária, uma alergia, e dependendo das pessoas, poderão ter outros. Eu até lembro da ivermectina, ainda que é o ponto-chave aí. A ivermectina, ela tem contraindicações para gestantes, ela tem contraindicações para crianças, eu não lembro agora se é menores de 5 anos, alguma coisa assim. Menores de 5 anos, né? ou 15 quilos, né? Isso. Então tem alguns detalhes da ivermectina que ela não é bem assim, não é um comprimido ali que, né? E é essa posição dos farmacêuticos, quem que vai avaliar? Porque se o paciente chega lá, vamos pensar que nem todo mundo sabe que está gestante, né? Se não passar por uma consulta, uma avaliação médica, né, quem é que poderá fazer a avaliação clínica do paciente? Fala que está sentindo alguma coisa, uma tontura, mas não sabe do que é. Aí o médico vai investigar e fala assim, mas a senhora está grávida. Não poderia, né? Porque você não tem estudos seguros, né? Porque quem que vai fazer estudo com gestantes? É muito difícil. É muito difícil. Idosos, além da idade, começa já a ter outros problemas, hepático e renal. Por que a gente fala muito hepático e renal? Porque o fígado é onde são metabolizados, né, as drogas, os medicamentos. E normalmente são excretados pelo rim, ou pela urina, né, ou pelas fezes. Então, se alguém tem problema renal e faz um uso de determinadas drogas, não estou dizendo que a ivermectina não é uma droga conhecida há muito tempo, não estou dizendo que ela, de certa forma, ela é segura, mas existem as contraindicações, existem as reações adversas, existem outros problemas que a gente não pode... alguns efeitos, né, ao administrar essa droga, por exemplo, se você tiver febre, né, ou algum dos relatos, se você abrir a bula aí, né? Você que está com o celular na mão, você vai ver quais as outras reações que podem advir desse medicamento. E às vezes as pessoas usam outro medicamento para tratar um outro problema, né? Uma diarreia. Putz, estou com uma diarreia. Não sabe que é do medicamento. Tem medicamento que causa tosse, né? Medicamento para pressão que causa tosse. E aí compra um outro medicamento, né? E daí, quando a gente fala se é uma regra para um para outro, nós até 2014, nós tínhamos uma lei federal, 5991 de 73, que traz a farmácia como estabelecimento comercial. Comércio. Né? O que nós, profissionais da saúde, entendíamos que não. Que a farmácia, por ela, né, cuidar da saúde das pessoas, tinha que ter esse viés de saúde. Com o advento da lei 13021 de 2014, né? Eu estava lá no Congresso, passou por unanimidade nas duas casas, ela trouxe que a farmácia é um estabelecimento de prestação de serviços da saúde. Então, ainda, e para a legislação é muito novo. Se a gente pensar em 2014, né, que as leis vêm, e às vezes pelos costumes e pelos hábitos, algumas coisas que já vêm de muito tempo, é difícil você ter mudança de comportamento das pessoas ou de entendimento até. Né? Às vezes elas fazem, não é porque elas não querem, elas não sabem, não têm essa compreensão. Então, em 2014, a farmácia ela muda, ela tem essa conotação. Ela é, sim, estabelecimento comercial, mas ela não deixa de ser estabelecimento de saúde. Tem o viés ali da saúde. Exatamente. Bom dia, porque na época, deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui pra gente, né? Já participando aqui. O Jair escreveu, bom dia, porque na época que estava no auge da procura nas farmácias comerciais, o Conselho de Farmácia não tentou impedir a venda excessiva. As mesmas até anunciavam que tinham em estoque. E agora que seria gratuitamente, estão preocupados? É aquela questão que a gente falou. Não, mas então, é bom a gente informar o Jair. Saiu uma reportagem acho que na RPC, eu não vou me lembrar bem certo o dia, acho que foi na quinta, Paulo. Se eu não me engano, foi na quinta, não vou precisar o dia. Em que eles fazem uma matéria sobre o assunto e eles captam uma imagem minha
eu não dei entrevista para a RPC, mas eles captam uma imagem minha do YouTube, está lá. E você sabe que o YouTube, se você tem regras, né? Se você está lá falando alguma bobagem, o pessoal te derruba, né? Não vai ficar lá. Então, aquela imagem é minha já falando. Para que e aquela, eu acho que até aquilo a gente colocou porque a imprensa estava nos buscando. Foi até para uma reportagem da Rede Massa lá na região norte, pessoal de Maringá. Então a manifestação do conselho já é pública há muito tempo, desde quando começou aquele boom. E nós alertamos tanto que, se você se recordar, o Ministério da Saúde controlou por um tempo. Ela pediu a retenção da receita, né? Ela pediu. Então, o que o Ministério da Saúde fez, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou a exigência de reter a receita, mas não a prescrição médica. Então, foi isso que aconteceu. Mas nós já falamos e já afirmávamos. Então, não procede, né? Na verdade, isso já está lá no nosso site, nas nossas mídias, e já está no YouTube, e tem, se buscar lá atrás, lá, a Rede Massa, na Maringá, região lá, eu já tinha dado entrevistas concedidas falando a respeito da necessidade desse controle, né, que se é feito. Se a Anvisa achar, ou se os órgãos reguladores... Jair, eu acho que você falou o nome? Sim, Jair, não sou eu que fiscalizo isso. Não é o Conselho de Farmácia. Quem fiscaliza isso é Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária. A Neuza, nas farmácias a ivermectina já custa R$ 27,00, o prefeito ia dar de graça para o povo, daí eles não vão vender mais. A Anastácia falando o seguinte, o problema da politização, falou, né? Esse assunto, como é bom ouvir quem conhece. Esse assunto da distribuição gratuita da ivermectina, na minha simples opinião, é mais uma ação de politização da pandemia. Se anuncia uma medida que, com esta fala, deixa claro que vai na contramão legal. Deixa a margem a pensar. Tentamos, mas estamos sendo impedidos. Esse é o posicionamento também do ouvinte integração. Outra questão aqui, Orlandino. Bom dia, Paulinho. E aos que nos acompanham, houve ou haverá manifestação da Associação Médica de Toledo ou do Paraná a respeito do assunto que envolve os farmacêuticos e o município no momento? Olha, até agora a gente não viu nenhum posicionamento da Associação Médica de Toledo. Eu penso que vocês poderiam convidá-los, né? Deveremos ter representantes do CRM, até porque são eles que vão prescrever, no caso, né, se for essa linha para adotar, né? Porque a prefeitura ainda não esclareceu ainda se vai ter vai ser necessário também essa... Necessário não, necessária ela é, né? Mas como é que vai ser o fluxo disso, né? Ontem, na reunião, né, ficou entendido que o caminho será esse. Vai ter que ter um fluxo pelos médicos. Vai ter que passar pelos médicos. De que forma vão fazer, não, mas que terá esse fluxo aí, né? Esse como ainda está sendo tratado. A Marli, prefeitura podia liberar a ivermectina aos mais necessitados? Sim, é o entendimento dela aqui. Que mais aqui? Vamos lá. A Silvana também passando o recado. A Miriam Fiorentin, que orgulho de você. Mulher por vários motivos, inteligente, íntegra, calma, conhecedora. O João Carlos... Bom dia. Por que essa legislação só está sendo aplicada agora, sabendo que a ivermectina sempre foi vendida sem receitas? Curiosidade, a ivermectina veterinária precisará de receituário? É uma discussão também junto do mapa, né? Aí é o mapa que regula, o Ministério da Agricultura. Não é nem a Vigilância Sanitária, é o mapa. E aí é com os veterinários também, né? Parabéns, Miriam. A Patrícia falando, ótimas explicações. O povo precisa ter uma explicação técnica de tudo isso e você está fazendo isso com excelência. A Clarice, a gente compra sem receita médica. O João, me desculpe, presidente, falas vazias e que não convencem em nada. Realmente não querem amenizar a pandemia, principalmente sabendo-se que em muitas outras cidades está sendo usado desde o início sem burocracia, é o que ele comenta aqui. A Cascavel aqui do lado já usa muito, desde sempre, mas ela tem a prescrição dos médicos, né? Só olhar aqui do lado, tem, né? Qualquer um outro... Eu desconheço, né? Algum outro município que faça sem a prescrição médica. Então, talvez se nos apresentasse, né? De repente, a Tatiana... De que forma fizeram isso? A Tatiana Dantas, falando que a Unimed de Fortaleza adotou o protocolo com a medicação e não viu o conselho embargar. Nem os farmacêuticos querem documentos e protocolos. Isso ela menciona por lá.
O Paulo, Leonardo, comprei Ivermectina em farmácias de Toledo sem prescrição. A Lígia Raiman, parabéns, doutora Miriam Ramos Fiorentin. A classe farmacêutica agradece a sua ótima explanação, esclarecendo e relembrando sobre importantes leis federais que estão sendo infringidas no momento. Que mais aqui? Enfim, são as diversas manifestações sobre isso, né? O Celso do Prado, o povo quer liberdade, não ditadura. Isso que estão implantando aos poucos, aproveitando esse vírus e ditadura. Vamos acordar, se o povo quer tomar, que tome. Vamos procurar o caminhão. Que mais aqui? A Rosemary. Bom dia, eu acho errado só porque ia ser de graça. Que ontem entrei numa famosa farmácia, já me ofereceram e sem receita. A Dulce Nakamura, parabéns, Miriam, pelas explicações. A Lígia lembra que a venda sem prescrição, a automedicação com vários medicamentos podem agravar vários problemas de saúde que já se tem ou que não se tem ainda conhecimento. E também, o que é isso aqui? Iatrogenia. Acontece muito, ela falou, né? Acontece e muito. Então deve ser essa questão da automedicação assim, também, né? Paulo, o que tem que ficar claro para a população é que o Conselho não está questionando em nenhum momento a conduta do município, né? Está colocando de que forma poderia ser feito, se é esse o desejo, o entendimento do município, né? Mariana Macari, parabéns, Miriam, por mostrar o lado técnico. A ex-secretária de Saúde, Denise Liu, também nos acompanhando. Bom dia. A Ivermectina sempre esteve à disposição gratuitamente. Depende da prescrição médica. Parabéns a Miriam Fiorentin pelos esclarecimentos também. Então, essa situação toda que está sendo bastante colocada as questões, aí colocada também a reflexão de todas as pessoas, porque o assunto é aquilo que a gente mencionou desde o começo, né, Miriam? A necessidade de ter aí, digamos assim, algum instrumento, algum meio para tentar prevenir a Covid-19, para tentar combater também a doença e os efeitos mais danosos para ela. Porque a gente está falando inicialmente do chamado profilático, preventivo à Covid-19, que também tem aí alguns pontos de interrogação se a ivermectina tem realmente uma ação para todas as pessoas ou não. Ela pode estar agindo ou interagindo. Em que momento, né? Que momento? Por isso que precisa dessa avaliação do profissional, né? Isso aí, né? Médico. Então, deixa eu verificar aqui. A Lourdes do São Francisco, viu, Lourdes? Já foi respondida também essa pergunta que você encaminhou. Então, ela só está no finalzinho aqui, está parabenizando o prefeito, está de parabéns, se preocupando com a saúde do povo. É o que ela está entendendo também e mandando um recado para a gente aqui na Integração Toledo, né? Então tá certo. Miriam, brigadão pela presença, por ter emprestado um pouco aí do seu tempo, né? Extrapolamos aí, mas enfim, a gente agradece realmente a tua presença e conte com a gente aqui na Integração para também trazer os esclarecimentos necessários aí à população e também daquilo que o Conselho Regional de Farmácia pensa sobre o assunto. Isso é importante, entender que há um diálogo hoje estabelecido com o governo municipal na defesa dos profissionais farmacêuticos e agora a necessidade do governo, então, estabelecer a maneira como fará essa distribuição, já que é o desejo do governo municipal, como fazer, então, essa distribuição da ivermectina. Obrigado, viu, Miriam? Perfeito, Paulo. Só queria reiterar que essa aproximação nós já buscamos em novembro, né, com todos os candidatos a prefeito do município, entregamos documentos e desejamos sorte ao que foi eleito, nosso prefeito Beto Luniti, nós desejamos a mesma coisa. O empenho desses farmacêuticos que estão na rede pública é fazer o trabalho da melhor forma possível. Todos nós desejamos o fim dessa pandemia, né? Está aí a vacina, o advento da vacina, e nós estamos à disposição, né, da Rádio Integração e dos colegas que quiserem debater o assunto. E para fechar, acho que ainda paira dúvidas dessa representatividade. Então, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná não representa as farmácias, as redes de farmácia, a Abrafarma. Ela não representa o sindicato do comércio, né, varejista de medicamentos. Nós representamos os profissionais, os farmacêuticos. E acho que valeria, né, como sugestão que alguém também do CRM pudesse, né, fazer a fala para que não ficasse isso só como... Eu acho que assim, o Conselho de Farmácia foi o que teve a preocupação, no sentido de ajudar.
a tudo, né? O que se pretende. Se o caminho é esse, de que forma eu posso chegar lá? Se o caminho é esse, de que melhor forma eu vou fazer? É isso que nós queremos, né? Para o nosso município, para a nossa população, buscando sempre a qualidade de vida, né? Dessa população a quem tanto amamos. Aliás, eu também tenho minha família que mora aqui, né? E a gente quer o melhor para todos nós daqui do município do Paraná. Muito bem. Obrigado, Miriam. Até a próxima, então. Até a próxima. Valeu.